Questão 18, agente administrativo Barretos, VUNESP. Em um estacionamento onde há 85 lâmpadas, a razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas é de 5 para 12. Não se lê 5 dozeavos, viu, pessoal? É 5 para 12. Se 10 lâmpadas apagadas forem acesas, a razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas passará a ser... Olha só, pessoal, antes de nós resolvermos esse problema, vamos de novo, se você nunca assistiu uma aula de razão e proporção minha, vamos teorizar isso daqui, para você entender razão e proporção. Imagine o seguinte, ó, que você tenha 17, um total, né? Que você tem um total de 17 moedas. Moedas de R$1 e moedas de 50 centavos. E você sabe que as moedas de R$1, em relação às moedas de 50 centavos, está na razão de 5 para 12. Isso pode ser escrito assim também, ó, 5 para 12. E se lê assim mesmo, 5 para 12, tá? Bom, as moedas de R$1 estão para as moedas de 50 centavos na razão de 5 para 12. Significa que a proporção das moedas de R$1 é 5 e as de 50 centavos 12. Quando nós falamos em proporção, por exemplo, 5 para 12, isso daqui parece uma fração, mas não é. Por quê? Se isso fosse uma fração, o meu todo seria 12. E eu teria 5, pegaria 5 partes. Quando se trata de razão, proporção, uma proporção, 5 para 12, o meu total é 5 mais 12. Então, toda vez que nós falamos em divisão proporcional, nós temos um total real, que no caso aqui é 17 moedas, e temos um total proporcional. O total proporcional nesse caso é 5 mais 12, que coincide com as 7 moedas da minha hipótese. Mas poderiam ser, por exemplo, 170 moedas, enfim, 85 moedas. Vou imaginar, até melhor, que eu tenha 85 moedas, vai. E que a de R$1 está para 5 e as de 50 centavos para 12. Eu tenho um total real que é 85 e tenho um total proporcional que é 5 mais 12. E não 5 mais 17, viu, pessoal? 5 mais 12. O total é 17. Como que eu faço uma divisão proporcional? Saber quantas moedas são de R$1 e quantas de 50 centavos. A gente divide o total real pelo total proporcional. Total real é 85. Total proporcional é 5 mais 12, que dá 17. Eu encontro 5. Agora é só multiplicar. 5 vezes a proporção 5, que é a moeda de R$1, que dá 25. E 5 vezes 12, que é a proporção das moedas de 50 centavos, que vão dar 60. Reparem que o total é 65. Vamos transportar isso daqui para esse problema. Ok? Eu tenho 85 lâmpadas. Olha, aqui eu tinha 85 moedas. As lâmpadas estão na proporção de 5 para 12. As acesas 5 e as apagadas 12. Então eu teria o que aqui? 25 lâmpadas, né? Você faria isso aqui do mesmo jeitinho aqui. Você tem acesas 25 e apagadas você tem 60. O problema diz assim, ó, se 10 lâmpadas apagadas forem acesas, bom, se 10 apagadas forem acesas, eu deixo de ter 60, passo a ter 50. Mas automaticamente eu tenho que somar 10 nas acesas para dar um total de 35. Então olha o que eu tenho agora. Eu tenho 35 acesas para 50 apagadas. Qual é a razão que eu tenho? 35 para 50. Olha aqui as alternativas. Não existe 35 para 50. Não tem. Mas se você simplificar, ó, vamos dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5. Por quê? 35 e 50 são divisíveis por 5.
Eu vou ter 35 por 5 dá 7, 50 por 5 dá 10. A proporção agora, quando eu peguei 10 apagadas e as 100 dias, ficou de 7 para 10, a alternativa A aí do problema. Reparem que eu fui explicando para vocês no caso da moeda e depois já converti esse mesmo raciocínio no raciocínio das lâmpadas acesas e apagadas, já que o raciocínio é o mesmo.